a era em que a vida seguia as mesmas leis da selva atual. Seres colossais, com habilidades surpreendentes, percorriam as vastas terras. Já os predadores, por sua vez, eram máquinas mortais que não podiam ser ignoradas. Bem-vindos à Era dos Dinossauros. Para nossa sorte, esses gigantes foram extintos, pois certamente não teríamos condições de evoluir competindo com essas criaturas imensas. Você provavelmente sabe que um meteoro foi responsável por erradicar a vida dos dinossauros na Terra após sua colisão. Mas já parou para refletir sobre quanto tempo esse evento levou? A resposta pode te surpreender. O planeta Terra, há 66 milhões de anos, era um lugar de exuberância e abundância. Gigantes percorriam as planícies, nadavam nos oceanos e voavam pelos céus. Os dinossauros dominavam cada ecossistema, do menor predador às majestosas criaturas de dezenas de toneladas. Uma complexa teia de vida evoluía continuamente, moldada por milhões de anos de mudanças geológicas e climáticas. Nos trópicos, vastas florestas cobriam o horizonte, pulsando com vida. Nas regiões costeiras, mares quentes abrigavam répteis marinhos, como os icnofossos plesiosauros. No céu, pterossauros deslizavam como sombras vivas. Se a história continuasse sem interrupções, poderíamos imaginar um futuro onde essas criaturas teriam se adaptado, diversificado ainda mais, talvez até alcançado níveis de inteligência e comportamento complexos. Quem vai saber? O impacto devastador. Mas o destino tinha outros planos. Um objeto colossal viajava em alta velocidade pelo vazio do espaço. Esse asteroide, com cerca de 6 milhas de diâmetro, carregava energia suficiente para mudar o curso da história da Terra. Sua origem? O cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, onde colisões gravitacionais de longa data lançavam pedras errantes em direções caóticas. Em um fatídico dia, o asteroide colidiu com o que hoje conhecemos como a Península de Yucatán, no México. O impacto liberou uma energia estimada em 10 bilhões de bombas atômicas. A cratera Chicxulub, com mais de 90 milhas de diâmetro, testemunha até hoje a força desse evento. Mas o que tornou esse impacto tão devastador? A resposta está não apenas na força da colisão, mas em seus efeitos em cascata. Imediatamente, bilhões de toneladas de rochas vaporizadas foram lançadas na atmosfera. O calor gerado incendiou florestas em todo o planeta, enquanto uma onda de choque sísmica deu a volta ao globo. Depois, vieram as partículas finas de rocha e enxofre, criando uma cortina que bloqueou a luz solar. O mundo mergulhou em trevas. A fotossíntese parou, colapsando a base da cadeia alimentar. A temperatura caiu drasticamente, transformando o que era um planeta vibrante em uma paisagem árida e hostil. Na rocha extraída das bordas internas da cratera Chicxulub, há uma notável ausência de materiais sulfurosos. Não há vestígios de enxofre na área, e o momento do impacto, embora as rochas ricas em sulfeto sejam abundantes. Esses dados reforçam a teoria de que o asteroide expeliu enormes quantidades de sulfetos na atmosfera, impedindo a radiação solar e resfriando o planeta. As simulações indicam que a temperatura média global caiu 20 graus e assim permaneceu durante uns 30 anos. Mas será que os dinossauros desapareceram imediatamente após o impacto? A resposta é mais complexa. Evidências fósseis e estudos geológicos sugerem que algumas espécies poderiam ter resistido por semanas, meses ou até anos em bolsões isolados. Os pequenos herbívoros, que dependiam de menos recursos, foram os últimos a sucumbir. Entretanto, a destruição ecológica foi rápida e implacável. Guerreiros sobreviventes. Em meio à escuridão, às cinzas e ao calor mortal,
Alguns sobreviventes ainda correm pela paisagem infernal deixada para trás pelo pior dia da história da Terra. Eles vasculham os destroços, capturam restos de outros animais para se alimentar e rapidamente voltam em busca de um abrigo. Ao redor estão os corpos mortos e moribundos dos dinossauros que dominaram a Terra por gerações, aterrorizando outras formas de vida. Nas semanas e meses seguintes à catástrofe, o planeta estava imerso em caos. As florestas ardiam, as costas eram devastadas por tsunamis e grandes quantidades de rocha vaporizada, cinzas e poeira se erguiam por quilômetros na atmosfera. No final do período Cretáceo, o mundo, outrora repleto de vida vibrante, foi mergulhado em um silêncio mortal. Sob os céus escurecidos, o que antes era um cenário de dinossauros majestosos, agora se transformava em um teatro de extinção. O Tricerátopo, símbolo de força e resistência, também viu seu domínio desabar. Em bandos percorriam planícies ensolaradas, pastando em samambaias e arbustos. Seus chifres e enormes cristas ósseas eram armas imponentes contra predadores como o Tiranossauro Rex. Eram guardiões de seu território, vivendo e lutando em comunidade. Mas após o impacto, o céu enegrecido apagou o calor do sol, e a vegetação que os sustentava desapareceu. Desesperados, os bandos começaram a enfraquecer. Os tricerátops, antes destemidos, agora vagavam desorientados. Seus corpos, adaptados para enfrentar predadores, não tinham defesa contra a fome e o frio. A terra estéril não oferecia refúgio, e um por um, suas formas robustas caíram, transformando as planícies em um cemitério silencioso. E então havia o rei, o Tyrannosaurus Rex, cuja presença era sinônimo de poder e terror. Com mandíbulas capazes de esmagar ossos e um rugido que fazia a terra tremer, ele dominava o mundo. Caçava com maestria, devorando presas inteiras e saqueando carcaças de outros gigantes. Mas mesmo ele não era páreo para as mudanças catastróficas que transformaram o planeta. Após o impacto, o T-Rex tornou-se um saqueador desesperado, disputando carcaças com outros predadores. As batalhas entre indivíduos da mesma espécie eram brutais, enquanto cada pedaço de carne apodrecida se tornava uma questão de vida ou morte. Mas não havia como escapar do colapso da cadeia alimentar. Os gigantes caídos, como os braquiosauros e tricerátops, não eram suficientes para sustentar um predador de seu porte. À medida que os meses se transformavam em desespero interminável, até o poderoso T-Rex foi forçado a sucumbir. Seu rugido ecoou pela última vez em um mundo que já não podia sustentá-lo. O rei dos dinossauros caiu, e o silêncio tomou seu lugar. O anquilossauro, o tanque vivo da pré-história, era uma fortaleza ambulante, invencível contra qualquer predador. Sua armadura impenetrável e a cauda, capaz de despedaçar ossos, garantiam sua supremacia. Alimentava-se de plantas baixas, triturando-as com eficiência. Mas quando o impacto do asteroide transformou o solo em cinzas e o céu em trevas, tudo mudou. Esse gigante blindado, que antes dominava as planícies, se viu vagando em um mundo vazio. Suas defesas inigualáveis tornaram-se inúteis. O que era força virou fraqueza. Seu corpo pesado exigia alimento constante, mas a terra não tinha mais o que oferecer. Dia após dia, o anquilossauro vagava, cada passo mais lento, cada busca mais infrutífera. A fome tornou-se um inimigo invencível. A exaustão o dominou, e sua armadura inquebrável não pôde protegê-lo da inevitabilidade da morte. Assim, um a um, os colossos do Cretáceo foram apagados. Eles, que governaram a Terra por milhões de anos, tornaram-se vítimas de uma mudança que não poderiam prever nem evitar. Não foi a força de um predador maior, mas sim as forças impiedosas do cosmos e da natureza que os derrotaram. E ao cair do último gigante, a era dos dinossauros chegou ao fim, cedendo espaço a um novo capítulo na história da vida.
Mas não podemos subestimar a resiliência da vida. Fósseis encontrados em regiões como o Colorado, nos Estados Unidos, sugerem que algumas populações de dinossauros conseguiram resistir por um período limitado. Entre eles, possivelmente estavam pequenos terópodes carnívoros, que dependiam menos de recursos vegetais e podiam se alimentar de carcaças. Esses sobreviventes, no entanto, enfrentavam um mundo cada vez mais inóspito, onde os recursos diminuíam rapidamente e os predadores competiam ferozmente. Além disso, os mares, que outrora abrigavam uma rica diversidade de vida, não escaparam à devastação. O impacto destruiu ecossistemas marinhos inteiros, eliminando criaturas icônicas como os mosassauros. Mas, curiosamente, pequenos organismos marinhos como o plâncton desempenharam um papel crucial na recuperação lenta da biosfera. Enquanto os dinossauros desapareciam, esses micro-organismos reconstruíam a base da cadeia alimentar oceânica. Mas por que alguns grupos sobreviveram enquanto outros sucumbiram? A resposta pode estar no tamanho corporal, na dieta e na capacidade de adaptação. Pequenos mamíferos, por exemplo, mostraram uma incrível habilidade de se refugiar em ambientes subterrâneos, escapando do calor inicial e, mais tarde, do frio extremo. Sua dieta variada permitiu que se adaptassem a fontes de alimento escassas, como sementes e insetos. E as aves? Estas são, sem dúvida, o maior legado direto dos dinossauros. Estudos recentes indicam que as aves modernas descendem de pequenos dinossauros terópodes que possuíam penas e outras adaptações que lhes conferiram vantagens cruciais. Por serem leves e terem a capacidade de voar, essas criaturas conseguiram escapar de ambientes hostis e encontrar refúgio onde outros não podiam. Ainda assim, o impacto de Chicxulub não foi o único evento catastrófico a que esses animais foram submetidos. Novas pesquisas sugerem que, antes do impacto, os dinossauros já enfrentavam desafios significativos. A atividade vulcânica maciça na região do Planalto de Deccan, na atual Índia, liberava gases de efeito estufa na atmosfera, alterando o clima e os níveis de oxigênio nos oceanos. Isso criou um ambiente já instável, o que pode ter reduzido as chances de sobrevivência de muitas espécies quando o impacto finalmente ocorreu. A evolução. Algumas espécies encontraram uma maneira de resistir ao caos, aproveitando adaptações cruciais que as permitiram sobreviver em um mundo devastado. Esses pequenos dinossauros emplumados, ancestrais diretos das aves modernas, mostraram que até mesmo no apocalipse, a resiliência pode florescer. Um desses sobreviventes era o Hesperornithides, um dinossauro de pequeno porte coberto por penas. Essas penas, inicialmente evoluídas para regular a temperatura ou como ornamentos de acasalamento, tornaram-se essenciais para a proteção contra o frio extremo que se seguiu ao impacto do asteroide. Refugiados em vegetação densa e abrigos naturais, esses animais usaram sua agilidade e leveza para evitar a morte que dizimava os maiores. Outro exemplo fascinante é o Anoris, um dinossauro do tamanho de um corvo que vivia entre as árvores. Adaptado à vida arbórea, ele prosperava caçando insetos e pequenos animais. Com sua pequena estatura e hábitos reservados, conseguiu escapar do pior da destruição. Quando o mundo começou a se regenerar, Anoris e outros pequenos dinossauros emplumados encontraram novos nichos ecológicos, abrindo caminho para a evolução das aves modernas. E havia o Microraptor, uma criatura única com 4 asas, ideal para planar entre árvores. Essa habilidade não apenas o tornou um caçador eficiente, mas também o ajudou a acessar fontes de alimento em lugares inexplorados. Suas penas e estrutura esbelta simbolizavam a vantagem dos pequenos e adaptáveis em um mundo que exigia flexibilidade. Talvez o elo mais famoso dessa transformação seja o Archaeopteryx. Apesar de viver muito antes do impacto,
Sua herança genética influenciou os sobreviventes do cataclismo. Características como esqueletos leves, habilidades de forrageamento e reflexos rápidos provaram ser fundamentais para resistir às condições extremas. Esses pequenos dinossauros emplumados não apenas sobreviveram, eles pavimentaram o caminho para as aves que hoje preenchem nossos céus. Ao longo dos milênios, esses sobreviventes se transformaram nas aves que conhecemos. Cada pardal, falcão ou pato moderno carrega consigo o legado dos dinossauros. Algumas espécies, como o imponente casuar, são um reflexo vívido de seus ancestrais. Com garras afiadas e um poderoso chute, o casuar é um lembrete vivo da ferocidade dos terópodes. O galinho doméstico pode parecer insignificante, mas testes genéticos mostram uma conexão direta com os dinossauros mais formidáveis, incluindo o temido Tyrannosaurus Rex. Ao ouvir o canto de um galo, é possível imaginar um eco distante daquele rugido colossal que um dia dominou as terras pré-históricas. O avestruz, com suas pernas poderosas e impressionante velocidade, é outro vínculo direto com o passado. Suas características bipediais e resistência são heranças claras de seus ancestrais dinossauros. E o emo, parente próximo, compartilha a mesma robustez que permitiu a sobrevivência de seus predecessores em um mundo implacável. Não apenas aves como águias e falcões perpetuam o legado dos predadores do passado. Até patos e gansos, habitantes de pântanos e lagos, têm raízes que remontam à era dos dinossauros. Esses descendentes adaptados são o testemunho de como a vida encontra maneiras de persistir. Mas enquanto as aves herdavam os céus, os mamíferos, que antes viviam à sombra dos dinossauros, começaram a conquistar a Terra. Durante o Paleogênico, um período de renascimento, o planeta se tornou um vasto laboratório de experimentação evolutiva. Com os grandes dinossauros fora do caminho, os mamíferos pequenos e ágeis exploraram novos recursos e ambientes. Pequenos mamíferos semelhantes a musaranhos, como o Morganocodonta, começaram a prosperar. Esses animais, descendentes de criaturas como o Megazostrodon, eram noturnos e altamente adaptáveis. Tais características, desenvolvidas para evitar predadores, provaram ser vitais em um mundo em reconstrução. Nos oceanos, os primeiros animais a ocupar o vazio deixado pelos dinossauros marinhos foram os amonites, ancestrais dos náutilos modernos. Predadores versáteis, ajudaram a restaurar o equilíbrio nos mares. Enquanto o planeta se adaptava e mudava, florestas tropicais cobriam vastas regiões, e os níveis do mar subiam. Mamíferos, aves e répteis continuaram a se diversificar, ocupando nichos deixados pelos gigantes extintos. Com o passar do tempo, a vida encontrou uma nova forma de florescer, transformando a tragédia em uma oportunidade para a evolução. Hoje, as aves que vemos são herdeiras diretas de um passado remoto, e os mamíferos, incluindo nós, devem sua existência a pequenos sobreviventes que ousaram desafiar as probabilidades. Então, por quanto tempo os dinossauros realmente sobreviveram após o impacto? Estima-se que a maioria tenha desaparecido em semanas ou meses devido à fome e ao colapso ambiental. No entanto, algumas espécies isoladas podem ter resistido em áreas remotas por alguns anos. É possível que os últimos dinossauros não aviários tenham vagado por paisagens desoladas enquanto seu mundo se tornava irreconhecível. Esses últimos anos de sobrevivência foram marcados pela extinção lenta, mas inevitável, à medida que as pressões ambientais aumentavam e os recursos desapareciam. Contudo, para os descendentes dessas criaturas, as aves, era o começo de uma nova era. Suas características herdadas, como penas, metabolismo rápido e comportamento social, permitiram-lhes prosperar em um mundo devastado.
Os efeitos do impacto também moldaram o futuro da vida de maneiras mais sutis. Espécies de plantas resistentes a condições áridas, como as angiospermas, começaram a dominar o cenário ecológico. Essa mudança influenciou diretamente a evolução dos herbívoros e carnívoros que se seguiram, incluindo os primeiros mamíferos placentários, ancestrais dos humanos modernos. E quanto ao impacto cósmico? Alguns cientistas acreditam que ele não foi apenas um evento isolado, mas parte de um padrão maior. Estudiosos das extinções em massa ao longo da história da Terra notaram uma periodicidade curiosa, que pode estar relacionada a oscilações gravitacionais no plano galáctico. Isso sugere que a Terra está sujeita a ciclos de vulnerabilidade a impactos cósmicos. Esse cenário parecia o fim para a vida na Terra. No entanto, não era. Entre os sobreviventes dessa destruição global estava o Purgatórios, o primata mais antigo de que se tem registro. Um pequeno mamífero, com características semelhantes a um musaranho ou um esquilo, que apesar da drástica diminuição de sua população, sobreviveu a esse cataclismo. O Vida não sucumbiu. A vida dos mamíferos primitivos após o impacto do asteroide foi marcada pela luta pela sobrevivência. A grande extinção, ocorrida 252 milhões de anos antes, foi mais mortal, dizimando 95% da vida marinha e 70% das formas de vida terrestres. Mas o fim dos dinossauros no Cretáceo foi de uma violência súbita e catastrófica. A extinção levou embora criaturas icônicas como o Tiranossauro, o Triceratops e até os dinossauros mais excêntricos como o Anzu, conhecido como Galinha do Inferno. Nesse novo mundo sem os dinossauros, os mamíferos, como o Purgatórios, eram pequenos, resistentes e ocupavam os nichos ecológicos deixados pela extinção. Alguns desses mamíferos primitivos passaram a preencher os papéis ecológicos que, hoje, pertencem a roedores, sobrevivendo e se adaptando em um planeta devastado pela catástrofe. Hoje, os paleontologistas acreditam que cerca de 75% ou mais de todas as espécies na Terra na época desapareceram, com quase nenhuma criatura acima de 25 quilos ou 55 libras sobrevivendo. Mas nem todas as formas de vida pereceram. Crocodilianos, aves primitivas, descendentes diretos dos dinossauros e pequenos mamíferos encontraram maneiras de sobreviver. Esses sobreviventes moldariam o futuro da Terra. Os dinossauros, como conhecemos, sobreviveram por muito pouco tempo, talvez uma década ou menos em algumas regiões remotas. No entanto, seus descendentes continuaram a trilhar um novo caminho evolutivo. As aves, com seus corpos leves e adaptáveis, prosperaram em um mundo pós-catástrofe. Mas por que o asteroide caiu naquele momento específico? A ciência ainda busca respostas definitivas. Alguns cientistas sugerem que mudanças gravitacionais em nosso sistema solar podem ter perturbado a órbita de objetos no cinturão de asteroides. Outros teorizam que um evento cósmico distante, como uma supernova, enviou uma onda de energia que desestabilizou corpos celestes. Por mais que possamos reconstruir os eventos e consequências da colisão de Chicxulub, muitas perguntas permanecem sem resposta. Como seria o mundo hoje se o asteroide não tivesse colidido com a Terra? Teríamos convivido com dinossauros inteligentes? Ou a supremacia dos mamíferos era inevitável, independentemente do impacto? O que sabemos é que a Terra nunca mais foi a mesma. Os mamíferos emergiram como os novos dominantes. A diversidade que conhecemos hoje foi construída sobre as cinzas dessa catástrofe. E os dinossauros, embora extintos, deixaram um legado eterno. Evidências. Uma das descobertas mais recentes e intrigantes relacionadas ao impacto é a evidência de tsunamis colossais desencadeados pela força da colisão. Ondas com centenas de metros de altura varreram as costas, transportando sedimentos e destruindo ecossistemas costeiros. Registros geológicos encontrados em lugares tão distantes quanto a Dakota do Norte, nos Estados Unidos,
mostram sinais claros dessas inundações. Nessas camadas sedimentares, pequenos fósseis de peixes e plantas marcam os momentos finais antes da devastação. Mas como os cientistas têm tanta certeza sobre os detalhes desse evento? A resposta está na precisão das evidências geológicas. Camadas de irídio, um elemento raro na crosta terrestre, mas abundante em asteroides, foram encontradas em sedimentos de todo o mundo datados exatamente de 66 milhões de anos atrás. Esse tapete de irídio é uma assinatura inconfundível do impacto de Chicxulub. Além disso, fósseis encontrados próximos a essa camada revelam uma súbita interrupção na diversidade de espécies. Um exemplo fascinante está na formação Hell Creek, nos Estados Unidos, onde pesquisadores descobriram fósseis que mostram uma abundância de vida imediatamente antes do impacto e um vazio quase total logo depois. Essa transição abrupta é uma evidência poderosa do impacto como a causa principal da extinção em massa. Apesar de toda a devastação, a vida mostrou sua resiliência. A recuperação após Chicxulub não foi imediata. Levou centenas de milhares de anos para que a biodiversidade começasse a se restabelecer. Durante esse período, novas formas de vida começaram a preencher os nichos deixados pelos dinossauros. Mamíferos, antes limitados a pequenos tamanhos, começaram a crescer e diversificar-se, ocupando papéis ecológicos que antes pertenciam aos gigantes do passado. Outro sobrevivente surpreendente foi o crocodiliano, parente próximo dos dinossauros. Adaptados para longos períodos de inatividade e capazes de sobreviver com menos alimento, eles resistiram às condições adversas do pós-impacto. Esses répteis são um testemunho vivo da capacidade de adaptação em face da adversidade. Cerca de 50 a 52 milhões de anos atrás, um animal chamado Paquicetus vagava pelas margens de antigos rios. Com o tamanho aproximado de uma cabra, este quadrúpede não dava sinais de ser o ancestral das gigantescas baleias modernas. No entanto, algo em seu crânio, longo e peculiar, sugeria um futuro surpreendente. Este pequeno animal terrestre possuía as primeiras pistas da evolução que o levaria a se adaptar à vida aquática. Com o passar do tempo, as mudanças foram drásticas. Seus membros anteriores transformaram-se em nadadeiras. As narinas, antes posicionadas à frente, moveram-se para o topo do crânio, facilitando a respiração na superfície da água. As patas traseiras desapareceram, e os corpos cresceram, chegando a tamanhos colossais. Essa incrível jornada evolutiva começou no antigo Mar de Tétis, um corpo de água raso entre os continentes de Gondwana e Laurásia, repleto de vida marinha. Enquanto os primeiros cetáceos nadavam nesses mares, outros gigantescos predadores surgiriam milhões de anos depois. O mais notório deles foi o Megalodon. Este tubarão pré-histórico, que apareceu cerca de 23 milhões de anos atrás, alcançava impressionantes 108 pés de comprimento. Como predador de topo, ele dominava os oceanos com dentes que podiam esmagar até mesmo as presas mais resistentes. Mas o Megalodon não estava sozinho. Ele compartilhava as águas com outros gigantes, como o Basilosaurus, uma baleia ancestral que podia atingir 50 pés de comprimento. Apesar de sua aparência serpentina, o Basilosaurus era uma das baleias mais antigas conhecidas, navegando os mares desde o Eoceno. E então, durante o Mioceno, cerca de 8 a 12 milhões de anos atrás, surgiu um titã ainda maior, o Latam. Esta baleia pré-histórica, parente próximo das cachalotes modernas, alcançava um comprimento estimado de 133 pés. Com dentes imensos, ela se estabeleceu como um dos maiores predadores que os oceanos já viram. O Latam, com sua força e tamanho formidáveis, reinou sobre os mares, desafiando até mesmo o temido Megalodon. Nem só de tubarões e baleias se compunham os mares pré-históricos. O Dunkleosteus, um peixe blindado do período devoniano,
Exibia mandíbulas poderosas capazes de triturar qualquer coisa em seu caminho. Este predador maciço nadava há cerca de 360 milhões de anos, muito antes de os mamíferos dominarem a Terra. E quem pode esquecer o Mosasaurus, um dos répteis marinhos mais icônicos do período Cretáceo, com 55 pés de comprimento, corpo aerodinâmico e dentes afiados. Ele era um caçador feroz. Embora muitas vezes confundido com um dinossauro, o Mosasaurus era, na verdade, um tipo de lagarto marinho que se tornou um dos maiores répteis a habitar os oceanos. Outro gigante do Cretáceo foi a tartaruga Archelon, uma das maiores tartarugas marinhas que já existiu. Com um casco de quase 13 pés de comprimento, ela navegava os mares primitivos com graça e imponência, alimentando-se de águas vivas e outros pequenos organismos. Enquanto a vida prosperava nas águas, as terras firmes também presenciaram uma notável diversificação. Mamíferos primitivos, semelhantes a musaranhos, deram origem a uma infinidade de espécies, incluindo roedores e carnívoros. Entre os ancestrais dos felinos modernos, encontramos os messids, pequenos carnívoros que viveram no Paleoceno, há cerca de 66 milhões de anos. Esses animais evoluíram para se tornarem caçadores mais eficientes. Entre eles, o Proailurus, que habitou o período Oligoceno, exibia características típicas de gatos modernos, como garras retráteis e mandíbulas poderosas. De suas linhagens, surgiram os majestosos gatos dentes de sabre, com presas afiadas e adaptadas para caçar grandes presas da época. Por outro lado, os ancestrais dos cães, como o Hesperion, apareceram no Eoceno. Este pequeno animal, que viveu na América do Norte há 40 milhões de anos, é considerado o precursor de todos os canidae modernos, incluindo cães, lobos e raposas. Durante a era Cenozoica, que se estende por impressionantes 66 milhões de anos até o presente, as preguiças floresceram. Essas criaturas, que variavam de habitantes das copas das árvores a gigantes do solo, dominaram diferentes nichos ecológicos. As preguiças terrestres, que viveram do Oligoceno até o final do Pleistoceno, apresentavam tamanhos descomunais, rivalizando com os maiores ursos que já existiram. Esses colossos quadrúpedes, armados com garras imensas, possuíam ferramentas naturais tanto para a defesa quanto para a escavação. Durante milhões de anos, elas vagaram pelas paisagens do passado, até que suas linhagens foram extintas cerca de 11.700 anos atrás, no final da última idade do gelo. Enquanto isso, as preguiças arborícolas, adaptadas a uma vida acima do solo, desenvolveram longos membros e garras curvas. Essas adaptações lhes permitiram habitar as florestas densas, movendo-se com facilidade entre os galhos. Até hoje, algumas espécies sobrevivem, representadas pelas preguiças de 2 e 3 dedos, frágeis herdeiras de um legado antigo. Mas em meio à evolução das preguiças, outro capítulo fascinante estava sendo escrito. Nos cantos sombrios das florestas e pradarias do mundo antigo, pequenos répteis estavam se transformando. Surgia um dos predadores mais bem-sucedidos da história natural: as cobras. A origem das cobras é uma história intricada que remonta a mais de 100 milhões de anos. Seus ancestrais, conhecidos como Stem squamates, eram pequenos lagartos que viviam durante a era dos dinossauros. Alimentavam-se de insetos e viviam próximos ao solo, em florestas densas. Ao longo do tempo, esses répteis começaram a se especializar. Seus corpos tornaram-se mais longos, e suas pernas desapareceram gradualmente, marcando o nascimento de criaturas semelhantes às cobras modernas. Um dos fósseis mais antigos dessa linhagem, chamado Eriston, datado de cerca de 95 milhões de anos atrás, já exibia traços que associamos às cobras atuais: corpos esguios e crânios incrivelmente flexíveis.
No entanto, a verdadeira majestade evolutiva das cobras veio à tona com a Titanoboa. Essa serpente gigantesca, que viveu há aproximadamente 60 milhões de anos, era um verdadeiro titã. Com até 42 pés de comprimento e mais de 1 tonelada de peso, a Titanoboa reinava suprema nos pântanos tropicais do período Paleoceno. Predador de ápice em seu ecossistema, ela caçava crocodilos e tartarugas gigantes com a força esmagadora de seu corpo maciço. A Titanoboa não era apenas uma cobra. Ela era um símbolo do poder evolutivo, adaptada para dominar um mundo em recuperação após a extinção dos dinossauros. Assim, das preguiças gigantes às cobras colossais, a história evolutiva dessas criaturas demonstra a incrível capacidade da vida de se adaptar e diversificar. Cada fóssil encontrado é uma peça do quebra-cabeça que revela a complexidade e a beleza do passado da Terra. Desde os antigos mares de Tétis até as vastas savanas e florestas terrestres, a história da vida na Terra é uma saga de adaptação, resiliência e transformação. As espécies que prosperaram foram aquelas que se moldaram às mudanças, conquistando ambientes que antes pareciam inóspitos. O medo. E agora, enquanto olhamos para o céu noturno, nos perguntamos: poderia isso acontecer novamente? A resposta é sim. Objetos semelhantes ao asteroide de Chicxulub continuam a cruzar o espaço próximo à Terra. Hoje, a ciência nos dá ferramentas para monitorar e prever possíveis colisões. Mas a pergunta que permanece é: estamos preparados para responder? O legado do impacto de Chicxulub é uma narrativa de destruição e renascimento. É uma lembrança de que, em um universo em constante movimento, a vida na Terra é tanto resiliente quanto vulnerável. E enquanto os dinossauros não aviários desapareceram, sua influência e descendência ainda moldam nosso mundo. Eles vivem não apenas nos fósseis que desenterramos, mas também no comportamento das aves que voam sobre nós e nas lições que sua história nos ensina. E se não tivesse acontecido? Imagine um mundo onde o impacto do asteroide Chicxulub nunca aconteceu. Um planeta onde os dinossauros continuaram a dominar a Terra, livres das forças devastadoras que os levaram à extinção. Como seria essa Terra alternativa? Como esses gigantes teriam evoluído? E o mais intrigante, qual seria o lugar dos mamíferos, e eventualmente dos humanos, em um planeta onde os dinossauros ainda reinassem? Se o asteroide não tivesse colidido com a Terra, é provável que esse domínio continuasse. Os dinossauros já demonstravam uma capacidade impressionante de adaptação a diferentes condições ambientais. Espécies como o Tyrannosaurus rex, que combinavam força bruta com inteligência surpreendente para um predador, poderiam ter evoluído para formas ainda mais sofisticadas. Talvez teríamos visto o surgimento de dinossauros com habilidades sociais complexas, estratégias de caça cooperativa e até comunicação vocal mais elaborada. Nos céus, os pterossauros continuariam a reinar como os mestres do voo. Algumas espécies poderiam ter evoluído para formas semelhantes às aves modernas, mas mantendo seu tamanho impressionante. Pterossauros gigantes, como o Quetzalcoatlus, poderiam ter se adaptado ainda mais ao voo de longa distância, cruzando oceanos e talvez colonizando novos continentes de formas que nenhuma espécie alada moderna alcançou. Nos oceanos, os répteis marinhos, como os mosassauros, poderiam ter continuado a dominar como os principais predadores marinhos. Sua evolução poderia ter levado a adaptações ainda mais eficientes para caçar nas profundezas, rivalizando com as capacidades de predadores modernos como tubarões e orcas. Mas o que teria acontecido com os mamíferos? No final do Cretáceo, os mamíferos já haviam começado a diversificar-se, mas eram geralmente pequenos e ocupavam nichos ecológicos limitados. Sem a extinção em massa, esses mamíferos talvez continuassem a viver nas sombras dos dinossauros. É possível que nunca tivessem a oportunidade de crescer em tamanho ou complexidade, permanecendo confinados a papéis de presas e pequenos onívoros. Nesse mundo, a evolução da inteligência avançada seria um tema fascinante.
Alguns paleontólogos acreditam que certos dinossauros terópodes, os parentes mais próximos das aves, mostravam sinais de inteligência crescente, com cérebros relativamente grandes para seus corpos. Dinossauros como o Troodon, com visão aguçada, habilidades motoras avançadas e possivelmente comportamento social, poderiam ter evoluído para formas ainda mais inteligentes. Talvez, em milhões de anos, uma espécie de dinossauro inteligente, análoga aos humanos, pudesse ter surgido. E quanto aos ecossistemas terrestres? A ausência do impacto significa que as florestas tropicais do Cretáceo poderiam ter continuado a prosperar, dominadas por plantas gimnospermas e samambaias gigantes. A evolução das angiospermas, ou plantas com flores, talvez fosse mais lenta, uma vez que sua rápida expansão foi impulsionada pela extinção em massa, que abriu espaço para novos tipos de vegetação. Os grandes herbívoros dinossauros, como os hadrossauros e os saurópodes, continuariam a desempenhar um papel crucial na engenharia dos ecossistemas, derrubando árvores, espalhando sementes e mantendo vastas savanas e florestas abertas. Com isso, o equilíbrio ecológico seria mantido em um ciclo de longa duração, sem as mudanças radicais que o impacto trouxe. E o planeta em si? Sem o impacto de Chicxulub, o clima global poderia ter permanecido mais estável. O asteroide e a subsequente atividade vulcânica contribuíram para mudanças climáticas extremas que moldaram a Terra moderna. Sem essas perturbações, o planeta poderia ter continuado com seu clima quente e úmido por muito mais tempo, talvez adiando o início das eras glaciais que ocorreram dezenas de milhões de anos depois. Contudo, a evolução raramente segue um caminho previsível. Mesmo sem o impacto, a Terra ainda estaria sujeita a outras forças, como a atividade vulcânica, mudanças tectônicas e até mesmo outros possíveis impactos menores. Um evento local, como uma erupção vulcânica maciça, poderia ter causado mudanças regionais significativas, alterando ecossistemas de formas inesperadas. Outro fator importante seria a posição da Terra no contexto cósmico. O planeta continua vulnerável a impactos de asteroides e cometas, e mesmo sem o evento de Chicxulub, a possibilidade de colisões futuras poderia ter remodelado a história da vida de maneiras igualmente dramáticas. Agora, se imaginarmos um planeta onde os dinossauros inteligentes surgiram e se tornaram os dominantes, como seria a relação deles com o ambiente? Poderiam ter desenvolvido ferramentas, tecnologia e até civilizações? Seriam semelhantes a nós em comportamento ou seguiriam caminhos completamente diferentes, adaptados a seus corpos e biologia únicos? Sem a extinção em massa, a evolução continuaria em um ritmo mais gradual, permitindo que os dinossauros, os répteis marinhos e os pterossauros consolidassem ainda mais seu domínio. O mundo sem o impacto do asteroide Chicxulub é uma visão de possibilidades, mas também de limitações. Talvez a ausência de uma extinção em massa tivesse atrasado o progresso evolutivo em algumas áreas, ou talvez acelerasse o surgimento de formas de vida inesperadas. Mas uma coisa é certa: o impacto foi um catalisador que deu à Terra moderna sua forma e biodiversidade únicas. Nesse mundo sem o impacto, a competição entre espécies seria a principal força evolutiva. Isso teria gerado inovações biológicas notáveis. Poderíamos imaginar dinossauros desenvolvendo formas mais sofisticadas de comunicação, possivelmente usando padrões visuais em suas penas, vocalizações complexas ou até exibições sociais avançadas para competir por recursos ou parceiros. E os mamíferos? Sem a extinção em massa para abrir novos nichos ecológicos, esses pequenos e discretos animais enfrentariam um caminho evolutivo difícil. Provavelmente permaneceriam confinados a nichos noturnos ou subterrâneos, como caçadores de insetos ou consumidores de sementes.
A evolução de mamíferos maiores como os elefantes, e até mesmo de primatas, seria improvável em um mundo dominado por dinossauros. O desenvolvimento das aves é outra questão intrigante. As aves, descendentes diretas dos dinossauros terópodes, já estavam em plena diversificação no final do Cretáceo. Sem o impacto, essas criaturas aladas continuariam a prosperar e se diversificar, talvez assumindo nichos que atualmente pertencem a mamíferos voadores, como morcegos. Poderíamos imaginar aves gigantescas, semelhantes a pterossauros, dominando os céus como predadores ou grandes herbívoros alados. Com o avanço gradual da evolução, a inteligência de certas espécies se tornaria uma questão inevitável. Alguns dinossauros, como o Troodon, tinham proporções cerebrais relativamente altas em relação ao corpo, o que sugere um potencial cognitivo considerável. No curso de milhões de anos, é plausível que uma linhagem de dinossauros inteligentes pudesse ter emergido. Esse cenário levanta perguntas fascinantes. Como seria uma civilização construída por dinossauros? Eles desenvolveriam ferramentas? Criariam artefatos culturais? E se isso acontecesse, como coexistiriam com o restante da natureza? No entanto, mesmo sem o impacto de Chicxulub, o planeta não estaria imune a outras forças cósmicas ou geológicas. Um evento vulcânico catastrófico, como o ocorrido no Planalto do Deccan, na Índia, ainda poderia ter causado mudanças climáticas suficientes para perturbar ecossistemas inteiros. Além disso, o movimento das placas tectônicas continuaria a remodelar os continentes, criando novas barreiras geográficas e isolando populações, o que impulsionaria a especiação e a diversificação das espécies. Talvez o maior mistério desse mundo alternativo seja como os dinossauros teriam influenciado a trajetória do planeta em longo prazo. Com sua dominação contínua, o equilíbrio ecológico permaneceria significativamente diferente. Os ciclos de carbono, nitrogênio e outros elementos fundamentais para a vida poderiam seguir padrões distintos devido ao papel central dos dinossauros na modulação dos ecossistemas. E se considerarmos a questão sob um ponto de vista mais amplo, como esse planeta alternativo teria moldado a história da Terra em relação ao cosmos? A evolução da inteligência em dinossauros poderia ter levado a um momento equivalente ao nosso antropoceno, onde uma espécie dominante modifica profundamente o ambiente. Isso teria implicações para a composição da atmosfera, o clima e até mesmo a aparência visual do planeta do espaço. Hoje, ao refletirmos sobre essa linha do tempo alternativa, somos lembrados de como o acaso e os eventos cósmicos moldam o destino da vida. A próxima vez que ouvir o canto de um pássaro ou admirar sua plumagem colorida, lembre-se, você está vendo um eco distante de uma era em que gigantes governavam o mundo. A história dos dinossauros não é apenas uma narrativa de extinção, mas também de transformação e sobrevivência. Fique conosco, enquanto exploramos as evidências fascinantes, os fósseis e as novas descobertas que continuam a iluminar os últimos dias dos dinossauros e o impacto que mudou o curso da vida na Terra para sempre. Espero que tenha aproveitado o vídeo de hoje. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Assim, você será avisado sempre que um novo vídeo for publicado aqui.